nome dessa técnica é Zhangzhuang. Zhangzhuang significa, Zhang é estar em pé e Zhuang é o tronco ou um poste. Zhangzhuang é estar em pé como um tronco, que nós costumamos apelidar como abraçar a árvore. Então, um sinal de vitalidade para os seres vivos é a nutrição, é a força da sua perna. Então, quando a nossa perna tem força, significa que nós temos vitalidade, que nós temos energia. Então, a gente começa a morrer quando as nossas pernas já estão ficando fracas e a gente perde a nossa conexão com a terra. Então, o nosso corpo vai ficando debilitado. Então, essa é uma prática que justamente visa retornar a gente ao nosso estado original, ao nosso estado de nutrição das energias do céu e da terra. A árvorezinha, né? Ela tem as raízes que se conectam com o yin, com a terra, e as folhas no alto que tem relação com a energia do céu. O céu representa tudo aquilo que é imaterial, aquilo que é um potencial para se manifestar. Então, o potencial que não se manifestou tem relação com o céu. Aquilo que está manifestado, aquilo que é denso, aquilo que tem forma é a terra. Nós temos o céu e a terra dentro de nós. É assim que os taoístas falam, né? Que nós temos o céu aqui internamente no nosso Lin-Tai, no Tantien superior, nós temos a energia da terra, principalmente aqui no Tantien inferior, e a energia do ser humano, que é o que faz a conexão do céu e a terra, nós temos no Tantien médio. O Tantien superior, ele tem o nome de Lin-Tai, que significa morada do espírito. O centro energético principal, ele fica no nosso terceiro ventrículo. É um espaço que existe lá dentro, mas esse espaço vazio, um pouco, na verdade, é o espaço onde se manifesta o nosso espírito. Aí está repleto de energia espiritual. Então, esse é o Tantien superior. Depois, o Tantien médio fica aqui no centro do peito, interiormente. Então, ele faz a harmonia da energia superior com a energia inferior. E o Tantien inferior é esse na região do umbigo e logo abaixo do umbigo. Tá? Então, nós treinamos principalmente esse Tantien inferior nas nossas práticas para vitalizar o nosso corpo. Então, a gente tem que ter essa compreensão. Externamente, nós temos céu, o homem e a terra. Internamente, nós temos a nossa energia espiritual, que é o Shan. Depois, nós temos o Qi, que é a nossa energia vital. E depois o Jin, que é a nossa energia de essência. São três classificações para a nossa energia vital. Tá? Então, a nossa energia espiritual, o Shen, nossa energia vital, o Qi, e a nossa energia mais física, mais densa, que é o Jin, que é a essência. Então, é preciso que nós harmonizemos essas três energias no nosso interior. O Tantien, justamente, são centros energéticos que fazem a conversão, a transmutação de uma energia mais densa para uma energia mais sutil. Então, a gente faz o trabalho do Tantien inferior, do Tantien médio, do Tantien superior, para converter essa energia para se tornar energia espiritual. Deixarmos de sermos seres humanos mais terrestres, mais animais, para nos tornarmos seres humanos mais celestiais. Então, essa prática tem essa função também, essa função espiritual para converter a nossa energia. Existem 3 etapas para essa prática de Zhangzhuang. Primeiro é compreender esse princípio. O princípio de que nós somos uma manifestação do céu e da terra. Nós somos o intermediário, nós temos o Yin e o Yang dentro de nós. Então, a gente precisa equilibrar essas energias. Então, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, esvaziarmos dos nossos desejos, de sermos direcionados pelos nossos instintos, impulsos, e com isso, então, a gente liberta a nossa mente e ela se abre para receber a energia espiritual. Então, esvaziar os nossos pensamentos e esvaziarmos dos nossos desejos para criar uma abertura para energeticamente nós nos conectarmos com a energia do céu. Essa prática, ela faz com que o nosso corpo retorne a um estado original.
onde a nossa parte superior ela vai corresponder exatamente ao céu e a nossa parte inferior corresponder à terra. O que significa você ter a parte superior bem leve no seu corpo, você ter os seus meridianos, os músculos, tudo isso relaxado para que a energia possa circular. Então, isso remete ao céu, a energia que se movimenta. E depois, conforme a gente vai relaxando interiormente, deixando a parte superior leve, libertando de todas as tensões, a energia tende a sedimentar mais e deixar mais denso a nossa parte inferior. Então, as pernas vão recebendo o fluxo de uma energia mais densa, correspondente à terra. Então, a gente vai ter um bom fluxo, um bom equilíbrio entre Yin e Yang, quando nós aprendemos a relaxar na parte superior, promover essa abertura, essa circulação de energia e deixamos, então, a energia mais densa vir para as nossas pernas, essa parte toda sólida e firme, estável. Então, é dessa forma que a gente vai criar nossas raízes com a terra, tá? Quando a gente encontrar essa solidez na parte inferior, uma boa estrutura de base. Essa é a compreensão do princípio, você esvaziar-se de si mesmo para buscar essa conexão do céu e a terra. Depois, a segunda parte, que é a manifestação desses princípios, manifestação da harmonia de Yin e Yang. Isso se dá através da postura correta. A ideia é que as nossas mãos, que um lado é Yin, outro lado é Yang, que um possa se comunicar com o outro. Por isso que fica bem arredondado. Esse espaço aqui não deve estar muito próximo, mas também não muito afastado. Você deve deixar de uma forma com que os seus cotovelos estejam pendendo para baixo, ombros afundados, e assim então você forma uma elipse aqui na frente, justamente dando a ideia do símbolo do Tai Chi. O símbolo do Tai Chi, que remete ao movimento, ele é redondo, ele não é ovalado, ele não é quadrado, não é achatado. Então a gente procura reproduzir aqui o símbolo do Tai Chi na nossa frente, mantendo os dedos, todas as articulações um pouco frouxas, os dedos um pouquinho afastados, tá? Não fica com os dedos totalmente juntos, não fica com os dedos muito abertos, não fica com os dedos rígidos, totalmente relaxado e um pouquinho distanciado um do outro, sem encostar. Então é dessa forma que a energia começa a fluir, a gente começa a sentir um fluxo diferente, às vezes se manifesta como um formigamento, um calor, uma sensação de como ímãs, né, uma sensação magnética. Isso significa que está havendo uma comunicação do Yin com o Yang, o lado direito e esquerdo, o Yin está buscando o Yang está buscando o Yin. Então essa comunicação é importante a gente manter durante essa prática, tá? O ideal é que você mantenha um pouco afastado para poder sentir esse fluxo, tá? E não encostar. Então a ideia é essa, manter uma comunicação energética da direita com a esquerda, Yin e Yang, para que, como uma bola de energia que se manifesta aqui, vai equilibrando os dois lados, o alto e baixo, tá? Então todas as indicações da postura, como você manter os seus joelhos, como você relaxar os seus ombros, tudo vai ter relação com a harmonia do alto com baixo, com frente, trás, esquerda e direita. Então na cabeça, Dantian superior, no meio, Dantian médio, embaixo, Dantian inferior, que tem relação com a energia do céu, energia do homem e energia da terra. Então são os três campos de Elixir. Aqui onde eu estou apontando, esses homenzinhos, dá para você ter uma noção. Eu fiz dois triângulos, um que está abrindo aqui nos quadris, e aí se junta em cima no pescoço, né? Então a ponta do triângulo está lá em cima, mas a base está aqui embaixo no quadril. E a parte superior da nossa cintura escapular, são dois pontos aqui dos ombros, e lá embaixo vai se equilibrar através do cóccix. Então, sempre a dualidade, os dois polos têm que ter um apoio, algo que equilibre os dois polos, né? Então, a nossa postura para o Jianzhong deve ter
bastante essa correspondência, esse ajuste do superior com o inferior. Então deixa eu mostrar aqui. Os nossos ombros, eles têm relação com a parte inferior, que são os nossos quadris, são articulações correspondentes. Os nossos membros superiores, eles nascem aqui do nosso ombro, e os membros inferiores nascem do quadril. Então, essa correspondência, dá para ver aqui, né? Ombros com quadril, outro ombro com esse quadril. Então, qual que é a indicação na postura de Jianzhou? Que o nosso quadril esteja encaixado, e isso vai relaxar essa articulação. Os nossos ombros estejam afundados e relaxados também. Então, com isso vai haver uma comunicação energética entre o superior e o inferior da articulação proximal dos membros superiores e inferiores. Depois, os cotovelos. Os cotovelos vão ter correspondência com a articulação dos joelhos. Qual que é a indicação? Os cotovelos pendendo para baixo, relaxados, e os joelhos também flexionados e relaxados. Você vai sentir uma densidade no seu corpo, uma energia pesada, mas que ela não vai ser direcionada para o joelho. Você não vai sobrecarregar o joelho. O joelho vai estar aliviado, vai estar relaxado. Então vai ter uma correspondência da energia que estiver fluindo nos cotovelos com os joelhos. E depois a correspondência entre as mãos e os pés, tá? Sendo que as mãos elas vão corresponder à energia Yang e os pés à energia Yin. Então aqui é o céu e a terra. A última palavra, né, Tai de Chuan, o Chuan significa punho. E o punho tem relação com a gente utilizar a nossa mão para manipular, para criar, né? Os nossos pés, a gente não consegue ter uma função de manipular, criar coisas. Com as nossas mãos, sim. A nossa mão, a gente consegue utilizar os 5 dedos e criar as coisas. Então, as mãos representam o potencial do céu, né? O céu pode manifestar todas as coisas. A terra tem a sua limitação. Então, nossos pés têm a limitação e as nossas mãos têm a possibilidade. Então, essa última palavra no Tai Chi Chuan, que é o Chuan, o ideograma, ele tem 1, 2, ele mostra como que a mão tem todas as possibilidades dentro da direita, esquerda, cima, embaixo, céu e terra, frente, trás, e aí nós temos a mão aqui embaixo. Então, esses radicais dentro do Chuan representam justamente essas possibilidades que a nossa mão tem, tá? Entre direita e esquerda, masculino e feminino, alto e baixo, céu e terra, frente e trás, aquilo que a gente expõe, aquilo que a gente mantém passivo, né? Ativo, passivo. Então tudo isso são possibilidades dentro das nossas mãos. Então a parte superior deve estar muito leve para poder manifestar esse potencial de manipular as coisas, de criar. E os nossos pés têm que estar muito estáveis, bastante sólidos para manifestar então essa nossa conexão e o nosso enraizamento. Então aí a gente percebe essa correspondência entre as nossas articulações. Ombros com quadril, cotovelos com joelhos, mãos com os pés. E o pescoço, né, a cervical com o cóccix, né, a parte inferior das nossas vértebras, o final das vértebras embaixo e o final das vértebras em cima, que também tem essa correspondência. Então, quando nós nos mantemos exatamente no alinhamento ideal para essa prática, né? Então, essa articulação tem alinhamento com essa articulação, que tem com essa articulação. Então, tudo busca uma harmonia, tá? Então, o relaxamento durante a prática, se você estiver tensionando alguma parte, vai ter um bloqueio, não vai ter uma comunicação da forma apropriada. Então, você relaxa e aí as energias fluem entre cima e baixo, esquerda, direita, frente e trás. Tá? Então, essa é a manifestação da energia através
da postura adequada, relaxada e alinhada. Então isso é muito importante, tá? Por isso que as indicações são aquelas de manter o seu quadril encaixado para poder manter o fluxo na sua espinha aberto, né? E os joelhos nunca passando da ponta do pé, de modo que ele fique aliviado, então haja uma correspondência entre os joelhos e os cotovelos também. Naturalmente, à medida que você vai repousando e o seu eixo vai se manifestando, e a sua intenção permanece recolhida no Tantien, isso naturalmente vai acontecendo. O Tantien, ele é o nosso Tai Chi interno. Então, à medida que a gente relaxa, a gente promove essa abertura, a espiral do Tai Chi vai se manifestando no nosso corpo e a harmonia entre essas partes correspondentes vai acontecendo. É por isso que a abertura dos meridianos e essa fluidez dos nossos meridianos harmoniza todo o nosso corpo, os nossos órgãos e a nossa mente também. Alguns outros pontos importantes do nosso corpo, pontos da energia vital. Aqui o ponto Lao Gong, no centro da palma, né? O ponto Hui Yin, que é um ponto que fica no períleo, entre os genitais e o ânus, que é um ponto onde a energia Yin vem dos pés e se concentra nesse ponto, para depois subir para o nosso tronco. E o ponto Yong-Tren, que é na sola do pé, centralizado um pouquinho na parte superior. O abraço do Tai Chi, as mãos no Tantien, também é uma postura de Jianzhong. Então não é só fazer o movimento ou o gesto de abraçar a árvore, que é o Jianzhong, a postura do tronco. Recolher também é, a postura da raposa também é, tem outras posturas também que são Jianzhong. Nós fazemos abertura, repouso. Então, nesse momento, a gente busca o nosso alinhamento, o nosso eixo interno, e o nosso céu se comunica com a nossa terra. Então, o sol, que é a nossa consciência que está aqui no céu, ele ilumina a nossa terra. A gente se torna consciente do nosso Tantien inferior. Então, a gente conduz a nossa intenção para o Tantien inferior. E o nosso corpo se mantém relaxado, tá? Então, com isso, a gente libera o fluxo. Aí a gente vai para a postura de abraçar a árvore. Então nós buscamos o céu. Então, enquanto as nossas mãos estão subindo, internamente a nossa intenção está sendo direcionada para o Lintai. A gente está se tornando consciente da energia do céu interno. Depois, a gente desce as palmas e a gente se torna consciente da terra. Então, a nossa intenção vai até a terra, você se torna consciente daquilo que vai te nutrir a partir da sola dos pés, tá? Então, você leva as suas mãos em direção à terra, leva a sua atenção para o Yong-Tren, que é o ponto na sola do pé, e aí mentaliza o recolhimento dessa energia. Você subiu, buscou energia do céu, buscou energia da terra, aí ela vai subindo, penetrando pelas raízes das suas solas dos pés, vindo pelas suas pernas, e quando você trouxer as mãos para o Tantien inferior, você conecta a energia superior, energia inferior com a energia média, tá? Energia do céu, da terra e do ser humano, recolhida aqui no Tantien. Então, novamente, preparou, abriu, repousou. Esvazie internamente, postura de abraçar a árvore, que ela já manifesta todos esses princípios, né? Então, você se torna consciente da energia do céu, da energia da terra. Então, sua energia vai lá para a terra, para sobe o pé, e aí recolhe o Tantien. Então, seu corpo vai estar relaxado nesse momento e você já criou uma abertura superior, uma abertura inferior. Então, a energia do Yin Yang, do céu e da terra, começa a se movimentar dentro de você. E com esse recolhimento das mãos, a espiral do Tai Chi está em movimentação. Tá? Então, é importante esse relaxamento e o alinhamento para que ela comece a fluir por todo o seu corpo, promovendo toda essa harmonia. E aí,
continua o movimento. Mas essa preparação é fundamental para manifestar esses princípios. Tá? Então, o reconhecimento dos princípios, depois a manifestação através do relaxamento e a correta posição de cada articulação do seu corpo, e depois um fluxo livre. Após você sentir o fluxo da energia, você pode direcionar para alguma parte do seu corpo específica. Você pode fazer pequenos movimentos. Depois de já ter feito pelo menos 10 minutos de Jianzhong, ou o ideal é que seja no mínimo 10 minutos. Você pode chegar a 15, 20, 30 minutos. Então, pouco a pouco, você pode ir aumentando o tempo de permanência na postura. E aí, depois dessa prática, aí você pode fazer essas pequenas movimentações. Quando você percebe mais a sua energia, então você pode direcionar, por exemplo, em um dos braços, você mentaliza a energia indo até a palma da sua mão, retornando, indo para o peito. Você pode movimentar através da sua mentalização e também através de pequenos movimentos. Você percebe o fluxo, uma abertura interna no seu corpo e a fluidez da energia indo para um lado, para o outro. Às vezes alguma parte do seu corpo que você sinta que precisa de maior atenção, de maior energia, você pode direcionar como se estivesse fazendo uma acupuntura mental naquele local. Então você direciona o fluxo da energia através dessa postura. Existe a possibilidade também de, durante a prática do Jianzhong, quando você inspirar, você toca a língua no céu da boca, e ao expirar, você desce a língua. Então, na inspiração, ela sobe, toca o céu da boca, e isso estimula a subida da sua energia, a subida do fluxo energético. E aí, quando você desconecta e solta o ar, você estimula a descida da energia. Subindo e descendo. Isso é opcional. Se você quiser só deixar a língua conectada com o céu da boca, tudo bem. O fluxo está acontecendo. Mas quando você faz dessa forma, conectando e desconectando, você estimula mais ainda o movimento. Tá? Então, quando você finalizar a prática, um modo mais simples é só você trazer as mãos para o Tantien para que essa energia que está fluindo por todo o seu corpo, ela esteja mais enraizada e possa estar mais ancorada. E você também pode trabalhar nos 3 Tantiens. Ao invés de fazer isso, então, primeiro você leva a sua atenção para as pupilas, que tem relação com o centro do Ling Tai, no terceiro ventrículo, e aí você começa a circular os seus olhos 9 vezes em uma direção, 9 vezes na outra direção. Depois, que essa é a energia do céu, você traz para a energia do homem. O Tantien inferior, você circula 9 vezes em uma direção, depois 9 vezes na outra direção. E depois a energia da terra. Depois dessa prática é como se a gente tivesse criado as nossas raízes nos pés, né? E aí não tem como você andar se as suas raízes ainda estiverem lá fixas no solo. Então você tem que desconectar. Então o movimento de subida e descida dos calcanhares, você primeiro desconecta a sua língua do céu da boca, deixa ela relaxada, para a energia descer, para ela não ficar circulando. Então você desconecta e aí você faz 9 movimentos de subida e descida dos calcanhares. Então você já desconectou e já interiorizou a energia equilibrando o céu, o homem e terra. Eu recomendo que vocês pratiquem o Jianzhong diariamente, se possível, mesmo que poucos minutos, para ter uma prática de interiorização, uma prática meditativa e ao mesmo tempo uma prática de equilíbrio da energia. Os mestres falam que você praticar o Jianzhong por 1 ano corresponde a 4 anos de você treinar o Tai Chi Chuan. Se você treinar os movimentos do Tai Chi, o benefício que você teria em 4 anos, você tem em 1 ano com a prática do Jianzhong.